Ora, muito bem. Este é um tema sobre o qual é também muito importante falar e eu tenho muito gosto em receber os meus próximos convidados. Ora, então será que a medicina tradicional se complementa com a medicina dita natural? Ora, é o que vamos descobrir com a naturopata e minha querida amiga Cátia Antunes e o imunoalergologista é o Dr. Pedro Lopes Mata. Um grande aplauso para os dois e bem-vindos. Não consigo não te abraçar, realmente já me tempo. Bem-vinda, minha querida. Olá, doutor, muito bem-vindo à nossa tarde. Obrigada por estarem connosco. Façam o favor de se sentar. Bom, de facto, nós estamos aqui perante um tema sobre o qual é até já estranho que em 2022 ainda seja preciso debater, não é? Porque a esta altura também já todos sabemos que a medicina convencional é insubstituível e a medicina natural também, portanto, andar de mãos dadas há de ser o melhor. Eu vou começar pelas senhoras. Cátia, como naturopata, também nunca fechaste os olhos à medicina tradicional, porque isto no fundo estamos aqui a falar de caminhar lado a lado. É isso. Nenhuma das medicinas deve ser fundamentalista. Este é o primeiro assunto. Há algum médico que diga convencional, um médico convencional que diga ao seu doente esqueça a medicina natural, na minha opinião, não está a fazer um bom trabalho com o doente. Da mesmo lado, o naturopata ou o homeopata ou o que for que diga esqueça a medicina convencional, também não está a fazer um bom trabalho com o seu doente. Porque, enquanto que a medicina convencional é ótima na emergência, no diagnóstico, a medicina natural ou não convencional é ótima na prevenção, no estilo de vida e na primeira linha de intervenção, se calhar das coisas mais ligeiras. Porque não, numa gripe, começar por tentar um remédio homeopático. Mas esta é sempre a minha visão quando eu recebo alguém em consulta que tem uma condição mais grave e me diz assim, olha, eu tenho um cancro, uma doença oncológica e eu queria fazer só medicina natural. Talvez não seja o melhor. Então eu acho que ouvir a opinião dos dois lados... Mas há lados... cada vez mais pessoas com essa tendência, não é? Mas este extremismo não é saudável. Pois. Então o que a pessoa tem que encontrar... também dizer isto. Claro, o que a pessoa tem que encontrar do outro lado é um médico aberto também a que este doente possa beber das duas opiniões e não um médico fundamentalista que diga não, nem pensar, não vai a essas coisas. Exato. Vai essas coisas que ainda vai ficar pior, valha-me. Exato. O doutor Pedro não é um desses médicos, é imunoalergologista. Obrigada por estar connosco, acho que é a primeira vez que nos encontramos. Como é que se junta a medicina convencional na sua área à medicina natural da área da Cátia? Bom, eu acho que a primeira coisa que há é tratar o doente, não é? E depende muito da doença e depende muito da personalidade do doente. Eu acho que medicina só há uma, não é? Aquela que trata o doente e as coisas podem casar ou não casar. E como diz a Cátia, há todas as indicações para que esteja aberta a porta nos dois sentidos. Eu acho que é ser curioso, é estar atento, é ouvir e, sobretudo, não dizer que não. Quer dizer, não podemos recusar coisas que até têm mais história e têm mais tempo e têm mais experiência do que a medicina, que é super válida e cientificamente comprovada, que a medicina convencional tem. Mas, quer dizer, não há que fechar as portas. O resto também existe, os doentes sabem disso. Em Portugal, eu não sei exatamente os números, mas em França, 40% da população recorre às medicinas tradicionais ou complementares. Na Suíça, cerca de 60%, inclusive os Serviços Nacionais de Saúde comparticipam. Portanto, não vamos dizer... que ainda não acontece em Portugal, ainda está bastante longe Não vamos dizer que são todos, digamos, descompensados, que não sabem o que é que estão a fazer. Portanto, acho que há que ser curioso, há que estar atento e há que pensar no doente e na doença em causa. E, com certeza, que há uma parte muito importante nestas medicinas complementares, que é o jogo e medicinas tradicionais, o jogo que tem com o meio ambiente. Portanto, a própria pessoa e o meio ambiente onde se insere, o meio ambiente social, o meio ambiente até religioso, o meio ambiente da poluição, do tipo de trabalho que tem, do sítio onde vive, tudo isso vai ter uma grande importância na forma como se exprime aquela doença e efetivamente, a medicina convencional, nos livros de medicina, não olha para isso. Não quer dizer que nós, com a experiência, não vamos aprendendo, com certeza que sim, e daí a importância da história clínica, mas não está nos livros de medicina essa parte. A Cátia costuma inclusivamente dizer que os remédios, os medicamentos que compramos na farmácia são maioritariamente feitos à base de plantas, por exemplo, não é? As pessoas nunca pensam nisso.
É, sim. As pessoas nunca pensam nisso e eu acho que às vezes os médicos também se esquecem disso, não é? Porque não se pode ostracizar aquilo que é a origem da prática médica alopática. Todos os medicamentos vêm de plantas medicinais. A diferença é que essas moléculas são sintetizadas, portanto vão ser mais eficazes na doença aguda, mas também se perde o todo da planta e tem-se efeitos secundários. Então tem sempre que haver este balanço. Pôr na balança justifica fazer um medicamento alopático, ou seja, químico de síntese, que vai ter efeitos secundários, ou se calhar faz sentido iniciar um medicamento à base de uma planta ou à base de um remédio homeopático. Certo. Vocês também estão em sintonia num outro tema que tem a ver com o uso de cannabis. Muito se tem falado também sobre esta questão. A verdade é que ainda há um peso grande de opinião quando se ouve a palavra cannabis. As pessoas pensam em drogas leves, mas drogas. E a verdade é que já muito se estudou e descobriu acerca de tudo isto. Doutor, se calhar começo por si neste tema, porque gostava de ouvir a opinião dos dois. A história, não temos tempo a contar aqui, é uma história clínica que pôs o mundo médico atento ao cannabis, que já se usava. Depois isso ficou muito no submundo, porque foi sobretudo os hispano-americanos e naquela época da droga que usavam muito cannabis, portanto isto ficou muito associado a um determinado nível social, até de criminalidade, e portanto caiu um bocadinho na desgraça. Mas o facto é que desde há muito que se usa e as primeiras observações clínicas que houve foi nos casos de epilepsia, no México, até uma jovem que se chamava Charlotte, que deu até o nome a uma grande empresa, uma das primeiras grandes empresas e mais cotadas no mundo, que é a Charlotte Web, com referência ao nome dessa criança que tinha cerca de 25 a 30 ataques por dia e que deslocou-se ao México e começou a fazer uso de cannabis e deixou de ter esses ataques. Infelizmente ela morreu o ano passado, em outubro, com Covid, já tinha 18 anos, mas conseguiu resolver o problema de cannabis. A partir daí houve todo um interesse, eu não sei os detalhes todos da história, sei algumas partes da história. O mundo médico convencional, digamos, começa a olhar para isso. Há cerca de um ano e meio houve uma reunião na Ordem dos Médicos muito interessante sobre o tema. Inclusive a Associação Portuguesa de Médicos de Medicina Geral e Familiar já fez uma formação para o uso de cannabis na dor. Portanto, eu acho que as coisas estão a evoluir. Voltando um bocadinho à sua primeira pergunta e casando-a agora com o tema do cannabis, o que é pena, naturalmente, é que, é uma questão de tempo também irá acontecer, é que na formação médica nas universidades não existam, digamos, uma formação sustentável e sólida, nem que fosse como cadeiras opcionais, sobre os temas das medicinas tradicionais e medicinas complementares. E ainda há pouco falava com a Cátia, por exemplo. Hoje em dia está um bocadinho diferente, mas quando eu fiz o curso, por exemplo, a abordagem e o peso que a nutrição tinha na formação médica era relativamente pequeno. Eu costumo dizer que 80% das doenças entram pela boca e, portanto, não posso concordar que não haja uma maior importância da nutrição nos cursos de medicina. Claro. E então há muita coisa a fazer também ainda na medicina tradicional e na formação dos nossos médicos. Na formação e, sobretudo, na regulamentação. Ou seja, nestas medicinas complementares não existe regulamentação, o que é uma pena. Regulamentação tanto dos profissionais de saúde como regulamentação dos próprios produtos. Por exemplo, na Suíça, que eu conheço, onde trabalhei vários anos, nas medicinas tradicionais e convencionais, em que as receitas sejam prescritas, por exemplo, por um médico de medicina chinesa, a Segurança Social comparticipa como se fosse um medicamento ou outro qualquer medicamento. Portanto, há uma legislação não só para a qualidade do próprio produto, como para o profissional de saúde que o prescreve. Claro. O que falta aqui é formação e regulamentação. Certo. Começo por ti ainda sobre o tema cannabis, Cátia. Sim, na verdade, e pegando aqui nestas últimas palavras do Dr. Pedro, existe a regulamentação das terapêuticas não convencionais, ela não está completa e não é devidamente aplicada, mas tem havido uma evolução legislativa nesse sentido. Faltam umas assinaturas, para completar, que é uma coisa que são fundamentais para que isso avance, não se compreende tão bem. Certo. Porque depois, não havendo esta regulamentação como deve de ser, a própria formação dos naturopatas e homeopatas fica condicionada a avançar com a qualidade que é necessária. Então, pronto, enfim, faço aqui o apelo de que a regulamentação seja determinada como deve uma ser. vez por todas. Sim, porque tem que ser até o acesso à escolha. O doente tem que estar informado e eu acho que a RTP é muito importante nisto, informar a população, informar, esta é a missão também. As pessoas têm que perceber o que é que existe como opções terapêuticas e no limite o doente é que tem que fazer a sua escolha. Mas quando falamos de cannabis, onde é que está a diferença para as pessoas perceberem? Sim. Então,
vou ficar com um alívio da dor, porque vou ficar com uma grande moca. Não é nada disso. Não. Há cannabis e cannabis, não é? Exato, há cannabis. A cannabis é um medicamento. Ainda hoje eu dizia isto a uma doente, a uma paciente. Eu dizia, a cannabis é um medicamento. Não, ela é usada de forma recreativa, mas em bom rigor ela é um medicamento. Portanto, usar outros fármacos de forma recreativa talvez não seja uma ótima ideia. Usar um Xanax de forma recreativa talvez não seja uma boa ideia. Portanto, a cannabis é um medicamento e ela tem duas espécies, a cannabis sativa e a cannabis indica. A cannabis indica dá origem à marihuana, a cannabis sativa dá origem ao cânhamo. A diferença entre estas duas espécies é que a cannabis indica tem mais THC do que CBD. E o que é isso? São fitocannabinoides. Portanto, a cannabis é uma planta que tem as suas sementes, cá em baixo, tem a sua raiz, e tem a estrutura, e cá em cima, na parte aérea da planta, tem os tricomas. São umas estruturas muito pequeninas. Lá dentro estão os fitocannabinoides, que resultam do metabolismo secundário das plantas. São proteínas, são moléculas que a planta desenvolveu para sobreviver. No fundo, o bonito das plantas medicinais é que nós vamos buscar as moléculas que elas produzem para a sua própria sobrevivência. Então, o CBD é a molécula que está na cannabis sativa, que é o cânhamo, que não dá a tal moca, portanto, não tem efeitos psicotrópicos. Pode e talvez deva ser a primeira linha de intervenção na cannabis, que é para a pessoa não ter estes efeitos secundários. Claro. É seguro, se bem que deve ser orientado. Uma pessoa que queira começar a fazer cannabis deve conhecer, procurar ajuda com um profissional que saiba medicar, ou deve ter conhecimento, porque as plantas têm efeitos secundários, não é, Tânia? Claro. A fitoterapia tem efeitos secundários, tal e qual como Aliás, a se cannabis. bebermos um chá de camomila é simples, ficamos relaxados, não é? Exato. Portanto, se não fosse nada, era um copo de água. Com certeza. Pronto. Então, a cannabis indica dá origem à marihuana porque tem mais deste THC, que é o fitocannabinoide, que é psicotrópico. É uma versão do CBD mais eficaz, mais potente. Se nós olharmos na perspectiva do medicamento, então, o THC deve ser só receitado em situações de dor muito intensa, espasticidade da esclerose múltipla, oncologia terminal, situações mais extremas, em que os efeitos psicotrópicos, pondo numa balança, fazem Sim. sentido e valem a pena. Sim. Não é? Então, Então, a outra cannabis que não dá esses efeitos deve ser utilizada em que circunstâncias? ansiedade, dor, processo inflamatório, insónia. A cannabis é ótima na ação anti-inflamatória, é ótima na dor, é ótima na redução da ansiedade. E estes 3 pontos estão ligados a uma série de doenças. Então, agora tem a questão da regulamentação, que cá em Portugal, cannabis sativa, que é o cânhamo, é considerado um alimento, portanto toda a gente pode comprar em qualquer lugar, Certo. e a cannabis indica é medicamento regulado pelo Infarmed. Portanto, a marihuana é um medicamento regulado pelo Infarmed. Ainda não existem muitas opções nas farmácias. Sim. Mas talvez caminhamos nesse sentido. Eu acho que sim. Doutor, de que forma, para terminar aqui esta nossa conversa, que dava pano para mangas, como todos estamos a perceber, de que forma é que vocês os dois interagem? Ou seja, como é que se conheceram, sendo que, apesar de tudo, estão em áreas diferentes, mas numa em comum que é certo, não é? Que é tratar os doentes. Sim. Nós conhecemos em 93 ou 94, olho por um projeto que um bocadinho fora da medicina convencional ligada à medicina desportiva, que era utilizada num clube em Itália, não vou dizer nomes, e foi aí o meu interesse e começámos a trabalhar. A Cátia já trabalhava um bocadinho com esses utensílios e começámos a trabalhar. E depois, quer dizer, realmente sou uma pessoa interessada por isso e depois as coisas foram evoluindo. E hoje discutimos doentes, quando eu tenho algumas dúvidas. Ainda hoje falei com a Cátia por causa de um doente, por causa de um probiótico, como a Cátia anteontem ou a semana passada me falou por causa de um outro doente, de uma outra situação. Não sei se está mal, se está bem, eu acho que esta é a forma correta que se tem que trabalhar, olhando para o doente. Mas se me permite só uma coisa, que a Cátia disse há bocadinho, sobre o THC. O THC não se pode ser associado como uma coisa má. O THC é uma coisa ótima para a planta. E estas proteínas todas funcionam melhor quando são todas juntas. E, portanto, mesmo um doente, como a Cátia dizia bem, quando se dá a CBD, às vezes as doses que precisamos são tão altas que dar THC reduz essas doses porque a eficácia aumenta. O THC, se agarrar numa semente de cannabis que plante num país com sol ou num país sem sol, a quantidade de THC é completamente diferente. THC é uma proteína, uma molécula que a planta segrega para se proteger do sol. Portanto, não é uma coisa má, é uma coisa da própria planta, não pode ser associado como uma coisa maléfica. Só que quando é utilizado em excesso, vai exatamente para esses caminhos de psicoatividade. Quem o quiser encontrar, encontrou onde, doutor? Por aí.
Por aí, não tem nenhuma clínica onde dê consultas? Tenho. Ah, pronto, muito bem. Então contactem a Cátia Antunes, que é mais fácil saber para onde é que vai andar. É no Instituto Clínico de Alergologia, senão depois vão-me ligar a saber onde é que Pois, está o Pedro. claro, e a Cátia tem mais vamos fazer. já. Ela aliás, tem as consultas fechadas até ao ano que Tal vem, e não é? qual como o Dr. Pedro, por isso é que Pois. ele se calhar, mas é no Instituto É Clínico de complicado. Alergologia. E tu? E eu estou na Cascais Clinical Center, em Oeiras. Para e... sempre pronta para ajudar Sim, toda a gente, e não é? realmente a lista de espera é imensa, por isso eu disponibilizo-me através de redes sociais a questões mais rápidas, emergentes, esclarecer. Por isso... Cátia Antunes, naturopata. Sim, no é Instagram, isso. não é? É isso. Eu não Rápida. tenho redes sociais nenhumas. Pronto, portanto tem mesmo que ir para o Instituto e ficar na lista de espera. Doutor, foi um gosto conhecê-lo. Obrigado. Obrigada. Cátia, é Obrigado. sempre um prazer Obrigada, estar minha contigo. querida. Obrigada e Obrigada. até breve, Até até breve. Um grande aplauso para os dois. Estivemos aqui a falar um bocadinho sobre esta emergência de juntar de mãos dadas a medicina convencional com as medicinas complementares.